A cidade de Piracanjuba foi abençoada por ter um museu a céu aberto. Estamos aqui para falar do calçamento mais bem feito e bonito do estado de Goiás, uma cidade a 86 quilômetros de Goiânia. Queremos cumprir a lei da Constituição Federal, artigo 30, inciso 9, sobre a obrigação do município na preservação do patrimônio público. Em meados de 2018, nós fomos procurados pela professora e psicóloga doutora Luzani Peixoto, dando conta de que havia feito várias pesquisas, conversado com vários piracanjubenses, no sentido de conhecer a história natural e cultural do calçamento em paralelepípedo de Piracanjuba. Naquela oportunidade, a doutora Luzani nos solicitou que encaminhássemos um projeto à Câmara Municipal, tornando-se o calçamento em paralelepípedo de Piracanjuba como patrimônio natural e cultural de nossa cidade. De imediato, nós encaminhamos o projeto para a Câmara Municipal de Piracanjuba, que foi aprovada por unanimidade dos vereadores naquela oportunidade, e foi criada a Lei 1849, de 7 de junho de 2018, oportunidade em que sancionamos a referida lei, tornando-se o calçamento em paralelepípedo de Piracanjuba como patrimônio natural e cultural do município de Piracanjuba. Considerando que o calçamento de pedra é um patrimônio material que faz parte da cultura de Piracanjuba, caracteriza como um fator essencial de civilidade e responsabilidade humana para cuidar e zelar a origem planejada e organizada de locomoção dos cidadãos piracanjubenses. Estamos aqui para sensibilizar algumas pessoas da beleza que herdamos. Preservar um bem cultural é assegurar o acervo, a memória coletiva do município, a fim de proporcionar o que a Constituição Federal em vigor reconhece como conceito de patrimônio cultural, que é a memória, referência, estilo de vida e identificação social de um povo. Uma população culturalmente esclarecida tem iniciativas e atitudes diante de seus bens públicos, tanto materiais como imateriais, para impedir a destruição e a descaracterização do patrimônio cultural. Primeiro, parabenizá-la por essa iniciativa, que poucas pessoas têm esse cuidado de fazer um trabalho minucioso, difícil, que nós entendemos perfeitamente a participação do povo, principalmente nesse sentido, não é aceito assim inicialmente. E nós, piracanjubenses, vamos sentir muito orgulho de ter uma obra reconhecida nacionalmente, que nós podemos usar para algum benefício. Porque, inicialmente, já houve ideia em Piracanjuba de fazer a mudança da retirada dos paralelepípedos e adicionar o asfalto. Eu acho que é uma estupidez. Muitos piracanjubenses já compreendem que esse legado é milenar e também sabem que essa técnica de calçamento a paralelepípedo é um trabalho que representa a sensibilidade e inteligência do homem, o modo de ser das pessoas de uma determinada época histórica. Eu tenho lembrança do Bairém, tinha a casa que era o cinema, né? Lá embaixo,
E era à noite, era o vai e vem, as moças com os namorados. Então ela era de areia, cascalho, né? Quando eu era bem menina, você sabe que aqui era rego d'água? Passava nas ruas, passava até no fundo da casa nossa, aquela casa, o casarão que tem lá agora. Aí meu padrinho Toninho, que era o prefeito, tirou o rego e porque descalçaram a rua. Piracanjuba era muito pobre assim, de empreendimentos, né? E outras cidades já eram calçadas, como Morrinhos, Goiatuba, e aquilo me causava uma certa tristeza e um pouco de inveja também, né? Então foi uma notícia boa, de um progresso para a cidade. Tinha muita poeira, muita dificuldade, muito lamaçal quando chovia, e as dificuldades eram imensas. Que depois que veio o calçamento, desapareceram todas essas dificuldades que a gente convivia diariamente. Ah, foi bom, porque acabou com a poeira, né? E é uma riqueza, porque esse aqui, ó, o asfalto aí, é reformando todo dia, né? Esse nunca reformou, ó. Fez, tá aí do mesmo jeito. A cidade inteira sentiu-se envaidecida com tudo que naquele momento nós passamos a conviver. Então, de lá para cá, a cidade cresceu demais. Eu me lembro perfeitamente das pessoas construindo aquele calçamento. Então eu ficava horas olhando aquelas pessoas, colocando cada pedrinha na areia, assentando aquele calçamento. Então é uma das coisas marcantes. E hoje, quando eu olho para aquelas mesmas pedrinhas e com uma consciência ecológica, eu vejo o quanto a cidade de Piracanjuba ganhou com aquele tipo de calçamento. Percebemos através da história que o calçamento de Piracanjuba não surgiu por acaso e que a sua importância deve-se à influência da arquitetura colonial e à comunhão de culturas. Esse tipo de calçamento vem dos portugueses, né, que na época da colonização eles passaram pelo Nordeste, muitos nordestinos aprenderam. E o nordestino que trouxe para nós, embora ele fosse muito jovem, ele foi muito criativo e muito feliz, porque ele trouxe a ideia com os princípios, né? E aquilo aprimorou com a criatividade dele, porque aquilo só teve auxílio da prefeitura e do material. O que foi feito pelo conhecimento dele. No Brasil, a arquitetura colonial é definida como a arquitetura realizada no atual território brasileiro desde 1500, ano do descobrimento pelos portugueses, até a independência em 1822. Atualmente, as cidades de Olinda e Iraguaçu, Pernambuco, Paraty, Rio de Janeiro, Laguna, Santa Catarina, Cidade de Goiás, Goiás, Cachoeira, São Sebastião, São Paulo e outras no interior de Minas Gerais ainda conservam as construções desse período e são protegidos como patrimônio histórico, cultural e artístico do povo brasileiro. A arquitetura colonial está presente em algumas cidades do estado de Goiás, como Morrinhos, Buriti Alegre, Pilar de Goiás, Pirinópolis e a antiga capital de Goiás, conhecida atualmente por Cidade de Goiás. Um dos elementos característicos que compõem a arquitetura colonial é o calçamento de pedra, destaque em alguns estados, por exemplo, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde surgiu a implantação e desenvolvimento de tal arquitetura, que avançou para outros lugares do Brasil. Em Piracanjuba, teve a sua construção iniciada no ano de 1950, ainda na gestão do prefeito Dr. Rui Brasil Cavalcante. É uma obra eterna, que não requer manutenção e grandes gastos públicos. Temos registro do calçamento na cena do filme O Azarento, um Homem de Sorte, filmado em 1971, aqui,
com a estreia em 1972 no antigo Cine Jubara, na cidade de Piracanjuba. O uso das técnicas do calçamento a paralelepípedo na cidade de Piracanjuba é o mesmo usado na Europa. As pedras são colocadas sobre o terreno bem batido, coberto com areia, e não há folga entre uma pedra e outra, denominado de junta seca. Não há a utilização de argamassa ou rejunto, para não deformar com a passagem de carros e a água das chuvas. As pedras são encaixadas umas às outras, e esse emparelhamento é que diminui a possível folga entre elas. O terreno é compactado e bem compactado, e depois é colocada areia. Essa areia ela vai servir de base para as pedras, e é de 6 a 8 centímetros de areia, onde vão ser colocadas essas pedras, harmoniosamente, travando, bem travado, e para se ter um bom calçamento. Onde estamos é o início do calçamento que aconteceu na gestão do prefeito Dr. Rui Brasil Cavalcante na década de 50. Esta é a casa onde Dr. Rui morava. A obra não cobriu todo o centro da cidade, apenas da Rua Dom Pedro II e parte da travessa em direção à Praça Guarda-Mor Francisco José Pinheiro. Infelizmente, a casa construída pelo Dr. Rui Brasil Cavalcante, quando iniciou o calçamento, foi demolida. Esse calçamento daqui de Piracanjuba, principalmente daqui, ele foi começado na década de 50. Começado na década de 50 e onde foi feito algumas ruas, incluindo aí a Rua Rui Brasil Cavalcante, que foi na gestão do então prefeito Rui Brasil Cavalcante. Quanto à paralisação, já eu posso dizer assim, segundo o professor Tarcísio, porque houve uma paralisação justamente por isso. Quanto à crítica, é normal, né? Numa cidade, em qualquer época, em qualquer tempo, vai ter crítica. Como hoje também tem críticas, né? Não resta dúvida. Porque a oposição, ela nunca vai aceitar com bom grado aquilo que está sendo feito. Todas essas críticas já citadas contra o calçamento eram da oposição partidária contra o prefeito atual da época, o que naquele período foi uma das causas da paralisação do calçamento a paralelepípedo. Assim ele explica que esse período todos os cavalos eram ferrados e os sábados uma quantidade enorme de cavaleiros vinha até a cidade para fazer compras e os cavalos escorregavam e caíam muito por causa da pedra preta utilizada na primeira etapa do calçamento. Antes, os cavalos eram muitos, os carros poucos, né? Então eles colocavam argolas, né, na beira da calçada. Inclusive tem até uma ou duas, se não me engano, mas uma é certeza, perto da farmácia do Absalão, que é justamente para facilitar, para amarrar aqueles cavalos. Sobre os cavalos escorregar, realmente tinham esses cavalos, havia muitos cavalos vinham da roça para a cidade a cavalo, né? E tinha uns ferrados. Então, eu me lembro que aquilo às vezes até saía faísca mesmo, aquele atrito, né? E algum possivelmente tenha escorregado, mas eu não lembro assim. Aqui dá para se perceber a diferença entre as duas pedras. Essa escura, a de Goiatuba, né? Que depois, mais tarde, foi substituída por essa pedra mais clara, que é do município daqui, uma pedra mais clara e porosa. Essa pedra veio de Goiatuba. Eles buscavam em Goiatuba, né? A primeira pedra. E depois nós mudamos para cá em 1953. Aí eu ajudei a buscar lá em Goiatuba, de caminhão. Nós tínhamos caminhão. Os prefeitos que vieram depois continuaram o calçamento usando outro tipo de pedra vindo do município de Caturaí.
E mais tarde, o granito extraído do município de Piracanjuba, na fazenda Córrego Fundo. Na sequência, o prefeito, o senhor Sebastião Francisco de Oliveira, que foi eleito e reeleito por 3 mandatos. Em toda a sua gestão, executou muitas obras de calçamento a paralelepípedo. Entre os trabalhadores que assentaram as pedras, destacamos o senhor Cesário Gonçalves, cearense que aqui chegou para trabalhar na extração de pedras para meio-fios e paralelepípedos. Tempos depois, mais ou menos no ano de 1963, iniciou como empreiteiro a assentar pedras de meio-fios e calçamento de ruas. Trabalho qualificado pela senhora Benedita Neuza Borges de Matos, viúva do senhor Cesário, como verdadeira obra de arte. Saber exatamente onde é que encaixa cada pedrinha daquela, para ela ir se adequando, para ela ir ficando assentada certinha e no final você formar um desenho, para mim é uma arte. Eu acho arte por isso. Eu acho que é porque exige uma sensibilidade e não é todo mundo que tem. Você olhar aquele homem trabalhando com tanta delicadeza e conseguir fazer desenhos com pedra e ele sem nada, ele vai arrumando as pedrinhas em cima da terra, não é? E vai formando o desenho. Assim sendo, a obra de arte representa a transformação de materiais de forma inteligente e sensível de uma determinada época histórica. No final de 2 mandatos do senhor Sebastião Francisco de Oliveira, é eleito o Dr. Wilson Eloy Pimenta, Dr. Neno, para administrar Piracanjuba, que também dá continuidade à execução do calçamento a paralelepípedo nas vias principais do centro da cidade. Dr. Wilson fechou um contrato de arrendamento com uma pedreira no município de Piracanjuba, que dista aproximadamente 1,5 km do rio Meia Ponte. Na terceira gestão do prefeito, senhor Sebastião Francisco de Oliveira, foi seu vice-prefeito Moacir José de Andrade, que nas próximas eleições é eleito prefeito para o quatriênio. Moacir José de Andrade dá sequência ao calçamento a paralelepípedo. Afirma que foi o prefeito que mais calçou ruas em nossa cidade. Depois desse período, houve a diminuição de construção e calçamento a paralelepípedo, dando ênfase maior às ruas asfaltadas. A pedra paralelepípedo é usada em Piracanjuba não só para o calçamento das ruas, mas tem também grande utilização na construção de muros, alicerces para a edificação de residências, calçamento de currais, quintais, praças, destacando aqui a Praça da Bandeira, pavimentada na gestão do então prefeito Wilson Borges, postos de combustíveis, vias para pedestres e etc. Quem atualmente faz esse trabalho em Piracanjuba é o senhor Robes Martins Dutra. Esse assentamento de paralelepípedo, ele requer muito tempo, sabe? Muita cautela, muita dedicação. Tem que ter uma técnica para poder fazer esse serviço aí. E isso exige assim, muita dedicação e muita paciência. A preservação desse patrimônio, o calçamento a paralelepípedo, além de ser de grande valia para a sustentabilidade ecológica, cultural e histórica, será muito importante para a cidade de Piracanjuba, pois ela é portadora privilegiada de um patrimônio de valor cultural agregado incalculável. Meu nome é Inês Feliciano, sou de Lisboa. Sou licenciada em História da Arte, estudei restauro depois, no desenvolvimento do meu percurso profissional, e as raízes culturais, para além da língua, são o património, sem dúvida. O património é qualquer brasileiro, aliás, qualquer brasileiro português que vá à Índia, o português que vai ao Brasil, ou o brasileiro que vem a Portugal, sente-se em casa, não é? E é por isso, é pela calçada, é pelo azulejo, é pela arquitetura, por isso, sem dúvida, que é fundamental preservar. E todo cidadão tem a missão de colaborar, preservar e cuidar da cultura histórica da nossa querida cidade. Faço aqui um convite. Temos que zelar da nossa herança cultural,
com muito cuidado e carinho. Eu vou falar uma coisa sincera para você. Piracanjuba eu amo. Amo Piracanjuba. Toda a vida.